Irmãos e amigos, estamos começando mais um Life Church Brasil podcast e é uma alegria ter você com a gente. Muito bem-vindos a mais um encontro à luz das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdo que edifique, que abençoe, que ministre a sua vida, que se torne ferramentas para que você seja abençoado por Deus e também capacitado para viver uma vida plena. Afinal de contas, foi isso que Jesus Cristo veio trazer. Em João capítulo 10, verso 10, ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida no sentido mais amplo da palavra, no sentido pleno, absoluto do que isso realmente significa. É vida com a qualidade de vida do próprio Deus. É isso que Cristo veio proporcionar para você, para nós, e é o que nós desejamos que você experimente. Então, muito bem-vindos a mais esse nosso encontro do Life Church Brasil Podcast. Eu sou Davi Alves e hoje trazendo para você um tema muito, mas muito legal. Eu creio que você vai ser extremamente abençoado com o nosso bate-papo de hoje. Afinal de contas, eu tenho como convidada especial para essa edição nada mais, nada menos do que a mulher mais bela já criada pelo Senhor ao longo de toda a história da humanidade. E é evidente, só por essa fala, que eu estou falando da minha doce esposa, a pastora Márcia Alves, que está comigo e que é muito bem-vinda ao Life Church Brasil Podcast, meu amor. Obrigada. Prazer estar aqui. E, uau, você esperava qualquer outra mulher, né? Menos eu. Mas é uma honra estar aqui, esse assunto me empolga. Maravilhoso. Márcia Alves é casada há 38 anos comigo, o que a torna uma heroína. Juntos temos 2 filhos e uma longa história de vida e ministerial, não é? Com muitas aventuras, inclusive com o Espírito Santo, ao longo desses anos de vida conjugal e vida de fé, vida ministerial. São tantas experiências que vira e mexe nós estamos falando, precisamos escrever um livro sobre isso, né? Recentemente, acho que há 2 finais de semana atrás, eu me encontrava num outro estado ministrando e a gente conversando à distância. Márcia, mais uma vez, diz: precisamos escrever um livro sobre isso, porque, pela graça do Senhor, a nossa vida é marcada por experiências extraordinárias com Deus. Milagres têm permeado essa nossa jornada. E um outro dia nós podemos falar, inclusive, a respeito deles. Com certeza. Não é? Porque a gente poderia dizer que essa jornada tem sido sobrenatural. Verdade. Bem, Márcia é pastora há mais de 20 anos, são... Eu fiz 30. 30 anos de ministério pastoral. Márcia é, claro, dona de casa, não é? Coordena todas as atividades da nossa casa. Além disso, ela é tradutora, ela tem formação em secretariado e é psicoterapeuta. E hoje ela está aqui para a gente falar exatamente das questões emocionais. Vamos falar de emoções no nosso bate-papo de hoje aqui no Life Church Brasil Podcast. Eu esqueci de mais alguma coisa? Heroína, dona de casa, tradutora, pastora. Eu sou mãe, né? Mãe. Com muita alegria, com muito orgulho. Pois é. Dos nossos filhos amados, Misael e Maria Thalita. Maravilha. Psicoterapeuta e eu gosto sempre de lembrar como isso tudo começou, né? Para a gente poder entrar no assunto, vamos só, a título introdutório, ouvir um pouquinho da sua história. Como é que começou a sua vida com Jesus?
Ai, meu Deus, minha vida com Jesus começou quando eu vinha de um lar muito disfuncional, para dizer o mínimo, e fui criada com muito medo, com muita carência, com muita rejeição e abandono. Não foi de propósito, obviamente, né? Talvez um ou outro sim, mas isso me fez uma pessoa extremamente carente. Então, apesar de fazer parte de uma família religiosa, nós não tínhamos paz interior, faltava alegria verdadeira, faltava tudo que um ser humano precisa para sobreviver emocionalmente, espiritualmente bem. Então eu procurava, eu tinha sede, hoje a gente sabe que é sede e fome de Deus. E passando um dia numa rua, perto da casa onde nós havíamos morado, tinha um outdoor de uma igreja. E nós paramos para ler, minha mãe, minha irmã e eu. Estava escrito lá, disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E enquanto a gente lia aquele texto como se fosse a descoberta da vida, e de fato foi o início para a nossa vida em Deus, 3 jovens apareceram ali na calçada, eles estavam lá na igreja e saíram justo naquele momento e praticamente disseram, como o Felipe perguntou ao eunuco no caminho, né? Vocês entendem o que vocês estão lendo? Minha mãe disse: eu já li a Bíblia muitas vezes e nunca vi que Jesus era capaz de carregar sobre ele as minhas dores, né? Os meus problemas, fardos. Meus fardos. E aí eles convidaram a gente para vir à reunião, ao culto, e nós fizemos. No dia seguinte, nós fomos para nunca mais sair da presença de Deus. E aí começou um processo de conversão, de transformação, né? Que não parou até hoje. Você tinha 14 anos nesse contexto, não é? E já ao abraçar a fé e começar a frequentar essa nova igreja, você se envolveu de imediato com serviço, não é? Na igreja. Imediatamente. Primeiro assim, que eu quis ser batizado o quanto antes, porque eu compreendi que eu era uma nova criatura. Então, no primeiro batismo que houve, eu já fui a primeira candidata. A segunda coisa que eu perguntava o que precisava ser feito na igreja. Uma igreja muito bem estruturada, muito forte, né, muito bíblica, com todos os departamentos funcionando perfeitamente bem, mas, ao meu ver, eu podia colaborar. Então, quando não tinha nada para fazer, eu pegava a vassoura e ia ajudar a zeladora varrer a igreja, ou o pátio da igreja, que era muito grande. E aí comecei a dar aula para as crianças na escola dominical. Eu mal sabia os textos bíblicos, então eu estudava o texto que eu nunca tinha visto, por exemplo, a história de Daniel, né, a história de Sansão. Eu aprendia, eu lia pela primeira vez, relia, tentava estudar a aulinha na revista para... estudava a aulinha e depois eu dava essa aula para as crianças. Então, eu era uma criança ensinando, mas eu estava disponível, inclusive, para dar aula numa comunidade que era muito perigosa, e ali eu comecei praticamente o meu ministério, ensinando a Bíblia para os pequeninos. E como é que uma garota de 14 anos de idade vai parar numa comunidade, no alto de um morro, num contexto como você acabou de colocar, de riscos, não é? Para dar aula de escola bíblica para crianças. Como é que isso se deu? De repente, você se viu no alto do morro... na verdade, não era nem alto do morro, imagina uma erosão que assim, era uma baixada mesmo, a gente tinha que descer, era lá embaixo. E havia essa necessidade, faltava professora,
Era um lugar realmente desagradável, por assim, perigoso, né, de estar ali. E alguém disse, você quer ajudar a contar a historinha lá? Eu vou com violão. E eu disse, vou. E assim, foi um desafio e na mesma hora eu me apaixonei pelas crianças. Então, era muita fome ali que havia. Então, eu fazia o bolinho, que eu ainda não sabia cozinhar. Então, eu fazia um bolo simples e levava assadeira, né? Que aquilo era o lanchinho para as crianças. E eu contava a historinha. Era um lugar muito difícil até de ver, muitas coisas eu não sabia por ser ainda uma adolescente muito inocente, muitas coisas. Então a gente fazia embaixo de uma árvore a aula, e embaixo da árvore estava cheio assim de bituca de cigarro, de outros tipos de coisas consumidas, coisas consumidas, lixo, todo tipo de lixo, de usuários, assim, agulhas, enfim. E a gente fazia em cima deste lugar. Uau. Debaixo de uma árvore, e nos nossos pés havia esses resíduos do que era consumido nas madrugadas. Era um lugar de crime, mas ali foi a minha primeira experiência de falar de Jesus e de levar muitas crianças ao conhecimento do Senhor Jesus. Que coisa extraordinária. E nós estamos tocando num ponto, sem querer, que hoje é deficitário no meio cristão evangélico. Voluntariado. Né? Quando nós nos rendemos a Cristo, há 2 anos atrás, não é? Com acréscimo de algumas décadas, o voluntariado fazia parte da vida cristã de maneira muito natural. Hoje, as pessoas precisam ser motivadas para cooperar, para contribuir, para se envolver, para se doar em algo dentro do contexto da igreja em que frequentam, no contexto da igreja em que são acolhidos, abençoados, edificados, amados, cuidados espiritualmente, não é? O voluntariado parece ter diluído, não é? Ou perdido a intensidade, ou a importância, quem sabe, no contexto de vida cristã ao longo dessas últimas décadas, não é? E aí, trazendo para o nosso tema, que são as emoções, é sobre isso que vamos falar, na verdade, hoje, o voluntariado contribui para uma vida mais feliz? Certamente, certamente. Na verdade, é um dos itens que nós, como terapeutas, né, das emoções, facilitadores dessa área, né, na vida das pessoas, nós indicamos. Sirva, faça o bem, e de preferência aos domésticos da fé. Né? Como diria Paulo. Dentro do contexto onde você é alimentado espiritualmente, onde as pessoas oram por você, onde você tem as amizades que te edificam, as pessoas que colaboram para o seu crescimento, para a sua transformação pessoal. Então, ali na sua igreja local, você deve ter essa experiência de serviço, de servir, né? E isso é uma prática que antigamente, quando nos convertemos, né, quando encontramos Jesus, era muito comum. Era uma honra ser chamado para uma leitura bíblica. Quando o pastor dizia, em meio a 1000 pessoas, nossa igreja era bem grande naquela época, ele dizia, irmã fulana de tal. E eu me lembro que eu, com 16, 17 anos, uma igreja de muita gente, né, o nosso pastor era um juiz de direito, então os irmãos que frequentavam eram muitos advogados, professores, muita gente, né, culta. Enfim. Pois ele falava, a irmã Márcia Dias, né, porque é um dos meus sobrenomes, muitos sobrenomes, né, amor? A Márcia Dias, porque havia outras Márcias também. A Márcia Dias vai nos elevar a Deus com uma palavra de oração. E eu, assim, no meio, né? Eu lembro que eu ficava com as mãos geladas, os pés gelados, eu tremia e eu tinha que levantar a voz, porque não era no microfone, era lá no meio da congregação. Eu que queria orar.
E foram várias vezes. E a honra por fazer uma oração no meio de um culto. Que honra! Eu fui escolhida porque a nossa visão de servir era assim, o pastor disse, você pode fazer tal coisa? Você pode servir em tal ministério? Você quer cantar no coral? Você quer, né? Então, mas além do pastor ou antes do pastor, era Deus me elegendo, Deus me apontando para o serviço. Então, era de extrema honra, como deve ser hoje também. Agora, pode ser fruto da minha maldade, mas me ocorre, maldade contra a qual a gente, inclusive, continua lutando. Amém. Mas me ocorre que alguém, ao nos ouvir, pode pensar, eles estão abordando esse tema especificamente, embora nós não tenhamos combinado, e ele veio aqui à tona, ao falarmos de como você iniciou sua vida cristã, não é? Desde cedo, envolvida no voluntariado, ensinando crianças numa comunidade onde havia riscos e onde o ambiente era inapropriado. Qualquer dia eu conto. Então, alguém ao nos ouvir, embora, repito, não tenhamos combinado, mas o assunto aflorou, possa, de repente, pensar, não, eles estão falando isso, abordando essa questão, porque eles são pastores e eles precisam que as pessoas se envolvam, se engajem e contribuam na igreja que pastoreiam. Longe disso, não é? Isso a gente faz em contexto interno, não é? Mas aqui, de fato, nós vimos o tema vir à tona e me pareceu importante ressaltar que o voluntariado tem se perdido, não é? Ao longo dos tempos, e, na verdade, ele é uma das bases do cristianismo real. Marcos capítulo 10, verso 45, que eu tanto menciono, diz que Jesus Cristo declarou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, baseado nessa declaração do Cristo, eu digo que cristianismo basicamente é doar-se para servir. Não é? Então, isso, além de ser intrínseco da vida cristã, como você acaba de colocar, é também essencial para uma vida feliz. Servir torna as pessoas mais completas. Sem dúvida, porque nós nos encontramos no outro, nós nos completamos no outro. A vida tem sentido quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, quando você é importante para alguém. E quando alguém também é importante para você. Nós fomos criados para viver em sociedade. Deus não criou um homem apenas. Ele viu, né? A gente até falou no... A gente, podcast, né? Sim. O nosso podcast feminino. Que quando o Senhor criou todas as coisas, quando ele achou que alguma coisa não estava bom, era quando ele percebeu que o homem estava sozinho, que não havia ainda alguém de igual para ele compartilhar a vida, né? Alguém igual. E aí ele fez a mulher. Por quê? Porque Deus nos criou para a comunhão, tanto com ele quanto uns com os outros. Nós nos completamos, né? Com uns com os outros, na doação da vida, no compartilhar as experiências, em ser o ombro, o apoio, o sustento para outras pessoas, em estar ali para ouvir, para contar, para repartir. Compartilhar. A vida cristã pressupõe relacionamentos, né? Nós somos criados para relacionar com Deus e, por conseguinte, uns com os outros. Nós não somos ilhas, somos pelo menos arquipélagos, né? O fato é que pesquisas acerca da felicidade, inclusive, revelam, e aí eu estou falando à luz da neurociência, né? Que já é o meu campo, que pesquisas revelam acerca da felicidade que ela tem componentes específicos. A felicidade não é um acidente, a felicidade não é uma descoberta. A felicidade pode ser construída, né?
E ela tem elementos indispensáveis. Então, um deles é uma religião. É interessante que mais de 90% das pessoas que participaram da pesquisa e que se definem como gente feliz tem uma religião. Frequenta uma igreja, onde tem relacionamentos e onde serve. Não é? Onde contribuem de alguma maneira com o meio em que vivem. E quando não é no contexto da igreja que frequentam, elas servem em alguma outra associação beneficente, não é? Em alguma obra social, em alguma associação, como, por exemplo, de abrigos para idosos. Em alguma ONG. Em alguma ONG, alguma casa transitória para crianças. Então, pessoas que se engajam no voluntariado estão, mesmo sem saber, não é? Elas estão lançando um tijolinho extra na construção da sua própria felicidade. Da sua saúde mental, da sua longevidade. Uau. Porque é comprovado, inclusive em pesquisas recentes, que essa frequência na igreja é uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, que é algo que na nossa época, né, de conversão comum. Era muito comum. Eu ia à igreja praticamente todos os dias. Eu inventava motivo para passar lá, dar um oi lá para alguém que estivesse lá, né? Às vezes eu ficava sozinha no templo, se o templo estivesse aberto, ficava no jardim da igreja, orando um pouquinho, e era um lugar onde eu ia para estar mesmo. Eu me sentia mais próxima de Deus. Eu amava aquele lugar. Interessante, né? Sim. E a frequência, não apenas uma vez por semana, mas a frequência fala muito sobre a longevidade, sobre a saúde emocional de uma pessoa. A igreja, a frequência à igreja, deixando claro. À igreja. E é interessante que, em relação à Bíblia também, né? Pesquisas no campo da neurociência mostram que se a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, ela tem melhora neurológica, emocional, biológica, quase que insignificante. Mas se ela lê a Bíblia de 2 a 3 vezes por semana, a sua melhora no campo neurológico, biológico, emocional, no campo da felicidade, não é? Começa a ganhar proporções interessantes. Agora, se ela lê a Bíblia todos os dias, todo o seu organismo reage positivamente. Isso é extraordinário, né? Incrível. Não é à toa que as escrituras mesmo se definem como alimento até para os nossos ossos. Né? Isso é maravilhoso. Verdade, maravilhoso. Bem, e partindo para o campo das emoções com a Márcia Alves, que está com a gente hoje aqui, eu queria abordar uma questão a partir de João, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo irmão João, onde ele relata, no capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, na região de Samaria. É uma longa conversa que já me rendeu um livro, inclusive, e muitas ministrações. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Um dos temas mais empolgantes à luz do Novo Testamento acerca de adoração. Eu acho isso maravilhoso. Mas exatamente dentro desse assunto, Jesus disse para a mulher samaritana, João 4:24, Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, na essência, Deus é um ser espiritual. Se nós linkamos João 4:24 com Gênesis capítulo 1, 26 a 28, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e depois, mais adiante, criou, pois, Deus o homem e a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Se na essência, Deus é um ser espiritual, e ele nos criou à sua imagem e semelhança, essencialmente somos espirituais, não é? Então,
onde surge a necessidade de cuidarmos das emoções? Cuidar das emoções é cuidar do seu ser completamente. Porque as emoções, Deus nos deu. Porque através delas nós nos comunicamos. As emoções foram dadas por Deus para demonstrar na interação com outras pessoas, com Ele, conosco mesmos, quem somos ou onde estamos na vida. Por que eu sinto o que eu sinto? Eu sinto amor por isso, eu sinto raiva daquilo, eu tenho medo de outra coisa. São emoções. Eu desconfio de uma certa situação, circunstância. Elas são colocadas dentro do ser humano a fim de que nos comuniquemos melhor. Nós não somos robôs, né? Nós temos sentimentos. E sentimentos e emoções estão dentro de nós para mostrar aquilo que nos afeta. O que nos afeta para o bem ou para o mal. Aquilo me afetou. Fiquei indignada com aquela fala daquele chefe. Por quê? É uma questão de justiça e injustiça, tá? Então, está falando sobre o que você pensa, né? As suas emoções, elas estão mostrando, estão revelando a superfície do que tem lá dentro do seu coração, de fato. Entendeu? Então, as emoções precisam ser tratadas porque até quem você é na essência será revelado através das suas emoções, das suas atitudes, das suas ações. Porque as suas emoções, você pode até... Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, se tiver oportunidade. Você pode até guardar, esconder o que está sentindo, dissimular, mas isso não vai acontecer o tempo todo. E ainda que as pessoas não percebam que você está sentindo, a emoção que você está sentindo, você sabe, lá dentro, que você não está bem, ou que você está muito bem, e que você está sentindo algum tipo de emoção. Agora, por quê você sente? E cuidar dessas emoções é imprescindível. Por quê? Porque se você não governa as suas emoções, as suas emoções vão governar você. Uau! Então, se você não compreende o que está acontecendo por trás das emoções, vai ficar muito confuso, porque as emoções mudam, o humor muda, as sensações mudam. Né? Tem gente, por exemplo, que no inverno fica muito triste, tem a tendência a ficar até deprimido. Quando chove e percebe que está chovendo, ele vai para o trabalho, ele sai para a lida, cabisbaixo, é como se o mundo tivesse acabando porque está chovendo. Tem gente que, ao contrário, né? Ai, tá chovendo, que dia delicioso, eu amo chuva, vou pegar minha capa, meu guarda-chuva, vou curtir esse dia. Por quê? E como lidar com essas emoções? Né? Por que cuidar? Porque elas vão dizer como eu vou interagir comigo, com Deus e com o meu próximo. Então, se aquelas emoções estiverem bem claras, né? Diante de mim, diante das minhas percepções. Isso pode dar muita confusão. Isso pode trazer, como a gente vê, os problemas interpessoais, né? Os problemas de relacionamento e tantas outras coisas. Então, basicamente, você nos posiciona que as emoções são, não sei se em primeira instância, mas só para colocar, número 1, ferramentas indispensáveis nos relacionamentos interpessoais. É pelas emoções que nós interagimos. Ou elas influenciam as nossas relações interpessoais. E segundo, elas falam de quem somos. Basicamente, nós podemos interpretar as emoções a partir dessas duas perspectivas. As emoções revelam quem eu sou
E as emoções são instrumentos para os relacionamentos que eu desenvolvo ao longo da vida, ou não desenvolvo ao longo da minha jornada. Nós não somos as nossas emoções. Inclusive, isso é algo que é um ponto de partida para a transformação pessoal, para a cura das emoções. A primeira coisa é você entender que você precisa governar. Para você governar algo, você precisa conhecer, você precisa entender. Certo. Você precisa trazer luz para aquilo. Por que eu sinto? A pergunta, por que eu sinto isso? Nós temos que fazer sempre, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por que eu gosto tanto dessa pessoa? Por que eu me identifico tanto? Porque eu gosto tanto do sol. Porque eu amo estar na praia. Qualquer um gosta. Não, conheço várias pessoas que não gostam. Então, perguntar por que essas emoções fazem diferença na minha vida. Por que eu sinto isso? É importante. Porque aí eu consigo trabalhar ao ponto de governar minhas emoções. Né? Porque as distorções afetivas, os traumas, as marcas, as feridas que sofremos, e todo mundo sofre em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. Todos esses traumas, feridas e contratempos que passamos na vida deixam cicatrizes ou realmente feridas abertas que precisam ser tratadas. Por quê? Se eu não trato, se eu não identifico e se eu não curo, eu vou conviver com aquela dor, e toda a minha experiência de relacionamento vai ser com base nessas dores, nesses traumas e nessas feridas. Então, eu fui rejeitada, se eu não cuidar dessa rejeição, se eu não identificar essa rejeição, não tratar essa rejeição, eu vou viver uma vida o tempo todo tentando não ser rejeitada. Se eu fui abandonada, eu vou embasar os meus relacionamentos com medo de não ser abandonada, ou fazendo tudo para que ninguém me abandone. Então, eu vou ser aquela boazinha ao extremo, aquela que tenta agradar a todos o tempo todo. Mas aí essa pessoa sofre. Sofre. Porque ela está tentando ser algo ou alguém com base numa ferida emocional, num trauma emocional. Exatamente. Né? Abandono, por exemplo, ou rejeição são das duas coisas piores que um ser humano pode sofrer, não é? Ao longo da sua experiência. Medo. O medo. Uma pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada, e adota um perfil emocional de dócil, né, de docilidade, de meiguice, de agradabilidade. Essa pessoa está forjando uma natureza, não é? Em função de um trauma, de uma ferida, de uma dor, para poder receber algo que ela não teve. Isso vai tornar essa pessoa infeliz. Sem dúvida, porque a pessoa não está no seu natural, vivendo a identidade real. Ela não está dentro do propósito dela, ela não está vivendo a verdadeira identidade dela. Ela está vivendo com base, como eu já disse, nas feridas e nos traumas, nas distorções. Então, ela enxerga as pessoas, o mundo, a si mesma, né? A partir dos olhos de quem foi ferido, né? Acho que é Mateus 24, não é Mateus 24, você vai saber que Jesus falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, se houver trevas no teu olhar, uau, quantas trevas você terá dentro de você. Por quê? Porque depende da forma como você olha, você vê, você enxerga, você decodifica aquilo que você vê. Então, você olha para uma criança, o que você percebe? Você olha para um idoso, o que você percebe? Você olha para um casamento, o que você percebe? Você olha para o fim da vida, né? Para a questão da morte, o que você vê? Então, agora, as distorções afetivas trazem para a pessoa uma falsa identidade.
A pessoa vai vivendo achando que ela é o trauma. Aí eu sou uma pessoa muito calada. É mesmo? Não, Por mas quê? ela falava muito, até os 15 anos, tagarela, a gente achava que ela ia ser repórter, que ela ia ser professora, que ela ia ser palestrante. De repente, aconteceu alguma coisa. Esse de repente, se ela era de um jeito e se tornou de outro, o que aconteceu? E às vezes ela nem lembra, realmente que foi traumático. E às vezes é só uma marca, né? Aquilo que nós dizemos, eu sempre digo que existe o trauma, que é aquela pancada, né? Uau, faz barulho, tudo, aquele estrondo, e tem aquelas pequenas marcas, vez após vez, acontecendo, até que aquilo se torne realmente irreversível, humanamente falando, não para Deus, né? Mateus 6:22, que Jesus disse, se seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada. Mas é interessante, de repente, também trazer aqui a questão de onde surgem as emoções. Porque nós estamos falando, por exemplo, de que uma pessoa que era totalmente espontânea, extrovertida, agora se define como muito tímida e calada. Houve um bloqueio, não é? Mas isso pode ter ocorrido depois da maturidade chegar, por exemplo. Agora, as emoções são sempre formadas, elas nascem ao longo da história ou há algum período da nossa formação como ser humano em que as emoções são estruturadas dentro de nós? As emoções, os sentimentos, eles são intrínsecos do ser humano, mas a forma como você as percebe ou as usa, digamos assim, é todo um aprendizado. Uma criança que, por exemplo, até os 7 anos, né? É comprovado, 7, 8 anos, depende. Há um aprendizado. A criança aprende a conseguir tudo no choro, na birra. Ela aprende a fazer trocas. Se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar um presente do meu pai. Se eu for assim, não vai acontecer aquilo de ruim comigo, porque minha mãe não vai me corrigir se eu fizer isso. Então, ela vai aprendendo a lidar com as situações a partir do que ela vê, dos cuidadores, né? Da família de origem. O ambiente onde ela está é um ambiente onde há uma troca saudável, há um respeito, há um direcionamento nas emoções. Ela vê os pais conversando ou discutindo, gritando, jogando a panela um no outro, né? Ela vê explosões de raiva, explosões de ira, ou ela vê as pessoas conversando, vamos tratar desse assunto, vamos sentar aqui à mesa, vamos conversar, um fala, o outro ouve. Isso é um aprendizado, né? O medo, por exemplo, eu sempre falo do medo, né? Como que foi? Como que ela lidou? Como ela aprendeu a respeito dos perigos da vida? Porque a vida é perigosa, a vida é desafiadora. Existem coisas que a gente deve evitar para que coisas piores não aconteçam, né? Mas como foi esse aprendizado? Olha, não saia à noite na rua, que sair à noite na rua é perigosíssimo. Ela cresce, às vezes aquela mulher já de 30, 40 anos, à noite ela não sai, porque ela teve um aprendizado de medo, um conselho repetido vez após vez, e aquilo acabou se tornando uma crença. Nunca aconteceu nada com nenhum deles na família, e muito menos com ela. Mas ela tem aquela crença, tá? Aquela emoção, qual é a emoção do medo. Para todo mundo que vê de fora, ela é precavida, mas ela sabe que se ela pudesse, se ela não tivesse medo, ela ia fazer muitas coisas. Ela ia para a igreja à noite, ela ia fazer uma faculdade à noite, ela ia fazer um passeio noturno, enfim. Mas ela teve um aprendizado. As emoções e como lidamos com as emoções, principalmente, é todo um aprendizado. Agora, nós nascemos com predisposições que podem, sim, vir a acontecer ou não,
hoje, né? Pelo ambiente em que somos criados, pelo todo o aprendizado, pelo cuidado que temos, pela influência de pessoas, do ambiente e tal. Então, era o que eu queria ouvir de você. O conjunto das nossas emoções, o que nós sentimos. Claro, uma coisa ou outra pode ser produto de um trauma, de uma dor. Mas, basicamente, essa formação se deu no seio da família, no contexto do convívio com pais, irmãos, familiares. É a partir daí que nós aprendemos e desenvolvemos as nossas emoções. A princípio, sim. Depois nós vamos para o contexto da escola, que vão reforçar muitas coisas. Certo. É na escola que nós temos aquela professora que tem uma fase da vida que toda criança fala, o que você quer ser? Professora. Uhum. Por quê? Ela está se identificando, porque naquela professora ela tem aprovação. A professora vem, pega na mãozinha dela, para ela fazer o A, o E, o I, né? A letrinha e fala muito bem. Olha que letra bonita. E ela tem aquela afirmação de que ela é capaz. Então, já está reforçando os sentimentos que eu consigo, eu posso, eu sei. E olha, estou aqui sem a minha mãe e sem meu pai. Não tem ninguém da minha família aqui. Mas eu tenho um adulto que está me ensinando, está me validando. Então, o contexto da escola. Aí tem os amiguinhos, né? Tem um amiguinho que te diverte mais. Aquele amiguinho que você... Um coleguinha de longe que você não quer... Conversa com ele porque você já viu ele batendo no outro. Tem aquela que você acha... ela é muito... Que menina metida. E às vezes... Por que você acha que aquela menina é metida, é chatinha? Porque, de repente, ela vai para a escola com um tênis mais caro, com um cabelo mais bem tratado. E aí já está refletindo aquilo que você traz da sua casa, da sua família, né? Aquela pessoa lá é metida, aquela pessoa é nojenta, né? Como a gente falava na infância. Por que você acha? Só porque ela é bem cuidada, só porque ela é bem tratada, só porque ela se veste bem, você já estereotipa, você já coloca um rótulo nela que ela não merece a sua amizade porque ela é... Snob, né? Mas tem a ver com a sua crença, com a sua forma de lidar, com a sua autoestima, com o que você pensa sobre si mesmo, sobre a condição financeira, sobre ganhar dinheiro, sobre lidar com o dinheiro, enfim. Mas aí se torna muito complicada a questão. Porque se parte do que somos é forjado, é desenvolvido no contexto da família, e as famílias hoje, mais que nunca, estão completamente desestruturadas, não é? Mais que nunca são famílias disfuncionais, não é? Eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, é bom colocar isso claramente antes de explicar o que eu quero dizer, mas no contexto em que nossos pais foram criados, a mãe estava em casa educando os seus filhos o tempo todo, enquanto o pai, exercendo o papel do provedor, trabalhava, não é? E quando chegava, ou ele era um terror, ou ele era extremamente agradável, não é? Abençoador para a família. Mas o fato é que havia alguém educando, cuidando, trabalhando a gente nesse processo de formação, de desenvolvimento, não é? Pessoal, emocional. Hoje, pais e mães estão trabalhando, não é? E os filhos ou são cuidados por uma pessoa distinta, não parte da família, de repente, ou eles são colocados em instituições, como creches, como escolinha, não é? E mal se sabe, de repente, o que acontece ali, não é? Então, se a nossa formação se dá, digamos, na primeira infância, não é? E hoje as famílias estão desestruturadas, não é? E depois o contexto de escola também vai influenciar. E hoje as escolas
estão contaminadas por ideologias que estão, na verdade, formatando pessoas, como é que ficamos nós no meio disso tudo, emocionalmente falando, não é? Como é que a gente vai, então, governar as emoções? O que eu preciso fazer? Porque, por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, diz para a gente que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso apresentar o meu corpo ao Senhor, eu preciso de uma consagração do meu tipo físico, do meu biológico, não é? Do meu corpo, e também preciso de transformação da minha mente, não é? Onde entram as emoções aí? Para a gente experimentar o plano, o propósito de Deus para a nossa vida, né? Onde é que as emoções entram? Como é que eu trabalho as minhas emoções para viver essa vida plena que Jesus quer dar? Porque eu sou produto das experiências com a família. E as minhas primeiras experiências escolares também vão me influenciar emocionalmente? Como é que eu administro isso para poder viver a vida plena que Jesus quer nos conceder? Bom, é certo que a mudança na estrutura da família, da sociedade, na célula, que é a família, o núcleo familiar, influenciou, como sempre, mas como nunca também, a mudança na sociedade no geral. Então, hoje nós temos uma sociedade muito mais dispersa. Perdão, são famílias que quase não se encontram. Às vezes eles precisam marcar horário para estarem juntos em algum dia da semana para fazer uma refeição ou para fazer um passeio juntos. Tem que desmarcar alguma coisa, porque quando você vai marcar, todo mundo já tem compromisso fora do seio familiar. Agendas lotadas. Com outras pessoas. E assim, enquanto família, precisa até marcar mesmo aquela data, aquele dia para estarem juntos. Uma das formas de lidar com as emoções nesse contexto de diluição, né, de vínculos, podemos dizer assim, porque a gente precisa de vínculo. O ser humano precisa pertencer. Ele tem necessidade de eu faço parte dessa família. Bem ou mal, eu tenho uma família. E essas pessoas aqui são as que mais me conhecem, são as que mais me amam, são as que eu mais amo, apesar de todos os defeitos. Então, é um amor incondicional, eu deveria ser, né? Então, a primeira coisa é identificar quais são realmente as minhas dores, os meus traumas, para poder tratar, para eu poder tomar o controle daquilo. E você só tem o controle quando você identifica, você só trata uma doença quando você sabe que tem, você só cuida quando você vê que está ali deixado de lado. Então, você vai tomar pé da situação e começar a cuidar. E o tempo todo, não quer dizer que você, vamos supor, você vem de uma família super saudável, né, muito bem equilibrada e tal, e vai para uma escola excelente, com professores gabaritados, que sabem lidar com as emoções e tudo mais, né? Hoje é quase impossível tudo isso. Mas também não garantiria absolutamente nada. Não, porque a vida demanda. Ninguém está livre de sofrer qualquer tipo de trauma, de dificuldade, de perda. Em algum momento vamos perder. Todo mundo carrega uma verdade, uma coisa certa. Todos vamos perder alguém na vida em algum momento, alguém que amamos. E nós podemos ser a pessoa que será perdida, né? Que vai primeiro, antes... vai fazer falta na vida que nos ama. Então, nós já carregamos essa dor. Por isso que é necessário conhecermos esse Deus, conhecermos a mente de Cristo, conhecermos o que Deus fala sobre todos esses sentimentos. O que Jesus fez com todos os sentimentos que ele teve enquanto ser humano aqui. Como ele lidou com todas essas dores? Com o abandono, com a rejeição, com a crítica, né? Com a não aceitação, com a orfandade, que ele ficou órfão de pai biológico, pai que criou, né?
Jesus não foi amado 100% o tempo todo. Ele não foi recebido como ele era. Ninguém identificou imediatamente o que ele carregava, o ser maravilhoso, o Filho de Deus que ele era. Não. Então, Jesus teve que lidar o tempo todo com questões emocionais, porque aqui eu costumo dizer, ele não andava flutuando só no espírito, ele era espírito, alma e corpo. Perdão. E por isso até que Deus, quando Jesus é batizado, cumprindo a lei, né? Quando ele sai da água, o céu se abre e naquele momento ouve-se uma voz, um espírito em forma corpórea de pomba, e a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, me traz muito prazer, afirmando e confirmando a identidade de Jesus. Porque logo depois ele iria pro deserto, né? E ali ele seria tentado basicamente na sua identidade. Se você for o Filho de Deus, se você tivesse tanto poder assim, se você quiser todo o poder para governar, o Satanás usava esse se, colocando a dúvida na identidade de Jesus. Mas ele estava firmado e confirmado por Deus, por ocasião do seu batismo. Este é o Filho, você é meu filho amado. Não é só meu filho amado, que me dá muita alegria. Uau. Ouçam o que ele tem para falar. Enfim. Extraordinário. Então, cuidar das emoções. Não parece, mas o nosso tempo voou. Não é? Isso é bom porque acho que quem está nos assistindo vai ficar com gosto de quero mais. Então, eu só falei a primeira linha, tá, gente? Só do que eu anotei. Então... Que ótimo. Então, cuidar das nossas emoções é cuidar de quem somos, é cuidar das ferramentas que temos para os nossos relacionamentos interpessoais. Isso é indispensável porque o que sentimos vai afetar como vivemos e como relacionamos com as pessoas, não é? Isso vai de encontro à nossa espiritualidade, porque se você não governa as suas emoções, então também a sua vida espiritual certamente vai estar uma bagunça, não é? Agora, a complexidade de lidar com isso por conta de que fomos formados na primeira infância, no contexto de família e a escola, e os relacionamentos que escolhemos, e as experiências que vamos ter, tudo isso afeta a nossa alma, as nossas emoções. À luz disso tudo, você aborda a necessidade de um relacionamento com Deus para o autoconhecimento e para, inclusive, cura, para ajustes, não é? Para libertações, inclusive, não é? Como, por exemplo, do medo. O medo tem cadeias que precisam ser rompidas, não é? Mas, além do relacionamento com Deus, nós temos poucos minutos para essa resposta. A terapia, a ajuda externa, não é? É necessária, é indispensável? Em muitos casos é indispensável, porque você terá um profissional que vai fazer a leitura, que estudou, capacitado, habilitado para te ajudar a chegar mais rápido nessa identificação do seu problema. Porque às vezes a pessoa tem um problema, ela nem sabe que tem. Agora, como o nosso tempo está acabando, eu preciso dizer uma coisa: nós não somos o que pensamos que somos. Você não é o medo, você não é o trauma, você não é a tristeza, você não é a depressão. Você pode estar passando por isso, mas você não é isso. A sua identidade é aquela que Deus diz em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz
e não de mal. Aí podia parar aí, já estava maravilhoso, mas Deus continua para dar a vocês um propósito e um futuro. Ou seja, Deus já está lá no nosso futuro. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Amém. Então, aquieta o coração. Como nós terapeutas gostamos de dizer, respira. Respire profundamente, porque inclusive quando você respira, você está colocando em prática uma das funções do corpo que fazem alusão ao sopro de vida de Deus no ser humano. E Jesus também fez com os discípulos depois. Fôlego de vida, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo habita em você que é cristão. Então respire e lembre-se que você tem o fôlego de vida de Deus e necessariamente você não precisa viver e conviver com essa dor. Procure ajuda. Vai tratar, vai identificar. Se já identificou, mais facilmente será resolvido. Se não, com um profissional, você vai identificar e vai cuidar das suas emoções que estão, de repente, ou são expressas de alguma forma, ou muitas vezes guardadas, né? Porque as emoções são aquelas só que a gente identifica trocando, mas tem aquelas que você sabe que tem, mas ninguém sabe o que você tem e que precisam ser tratadas também. Uau! Extraordinário. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer nos dar, no final, o que nós anelamos, mas isso está atrelado ao que Ele planejou para nós. Né? Isso é maravilhoso. Lindo. Então, evidentemente, nós precisamos de Deus, nós podemos... Eu costumo dizer, na verdade, amor, que assim, se você sente que precisa de ajuda terapêutica, faça terapia. Se você acha que não precisa, faça ainda mais. Não é? Porque a ajuda externa, por vezes, é essencial. Até para lançar luz, por exemplo, sobre essas emoções que você diz que podem estar guardadinhas e sem que a gente perceba. Elas estão nos influenciando terrivelmente, né? De repente até negativamente. Então, terapia, Deus, não é? E uma igreja para que você tenha relacionamentos saudáveis, né? À luz das escrituras, dos princípios bíblicos, relacionamentos de fé com pessoas que comungam, não é? Da mesma fé, tudo isso é absolutamente necessário. Bem, ficamos com um gostinho de quero mais, acredito que você vai ter que voltar. Obrigado, amor, por ter vindo, sua presença é sempre um bálsamo, sempre abençoadora, e te ouvir é uma das delícias desta vida. Muito obrigado. Suas últimas considerações. Obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre um assunto tão especial e que está tão importante hoje. Está mais importante do que nunca, né? Falar das emoções, cuidar das emoções, tratar o nosso interior, a nossa alma, os nossos pensamentos. É muito importante. Então, espero que a gente possa voltar aqui e falar um pouco mais. Prazer. Te espero lá no nosso podcast. Verdade. Márcia tem o seu próprio podcast voltado mais para as mulheres e todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, os episódios do Agente Podcast sobe ao ar aqui no nosso canal. Então, assista ao podcast da pastora Márcia e também esteja ligado nos nossos próximos episódios. Você pode curtir, você pode comentar e você deve compartilhar se temos abençoado a sua vida. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as informações do nosso canal. Nossa oração é para que Deus use tudo que você ouviu para abençoar a sua vida de maneira profunda, de maneira libertadora, transformadora. Que você tenha suas emoções saradas em Cristo Jesus, equilibradas à luz da palavra de Deus.
para que você viva feliz. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos em breve no nosso próximo episódio do Life Church Brasil Podcast. Valeu por estar conosco. Deus te abençoe. Obrigado, amor. Um beijo a todos.